Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos espíritas. E o tema do nosso programa de hoje é responsabilidade ecológica. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Na extraordinária obra O Livro dos Espíritos, no capítulo 5 da sua terceira parte, Allan Kardec fala da lei de conservação. E ali há uma frase muito interessante que diz o seguinte: a Terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. O que isto tem a ver com o nosso tema de hoje, que é responsabilidade ecológica? Para tratar desse assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Carolina Abreu. Muito obrigado por sua presença, Carolina, você que é doutoranda pela Universidade de Brasília e atua nessa área de inteligência artificial aplicada à ecologia. Muito interessante isso. Seja bem-vinda. É muito bom estar aqui. Também recebemos André Siqueira, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, para conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, André. Sempre um prazer, Geraldo. Então, nós temos essa colocação assim interessantíssima de Allan Kardec sobre a nossa participação. Se a gente se contentasse com o necessário, basicamente a gente conseguiria ter tudo para todo mundo. Mas como é que fica, diante dessa questão, a nossa responsabilidade ecológica? Acho que até para entender o que seria essa lei de conservação nesse contexto, a gente precisa entender o que é a responsabilidade ecológica. E hoje há um consenso que a gente tem uma crise ambiental sem precedentes. Uso e cobertura da terra, problema com resíduos, poluição, esgotamento dos recursos hídricos. E essa crise, ela tem a nossa assinatura. Ela é provocada pelo ser humano, pelos nossos métodos de consumo. Então, se a gente faz parte do problema, a gente precisa também fazer parte dessa solução. Já há esse mapeamento de que a Terra hoje não suporta fornecer a matéria-prima e a energia necessária para as demandas atuais que o homem, exatamente, que ele precisa. Carol, e aí entra essa questão. E a gente tem um problema relacionado a isso que, a partir do final do século XIX, nós começamos uma empreitada do ponto de vista de consumo que levou a humanidade a alcançar um patamar em que hoje nós convivemos simultaneamente com algumas regiões que não têm o necessário e outras regiões em que o supérfluo é tão abundante que se tornou doença. As pessoas estão adoecendo por excesso de consumo. É a primeira vez que a humanidade está sofrendo não apenas de fome, mas ela está sofrendo de fome, de subnutrição e de supernutrição, porque esse limite ficou muito difícil de ser compreendido. Então, aqui os espíritos estão dizendo que se a gente se contentasse com o necessário, teria o suficiente para todo mundo. Existe um aspecto na pergunta que Kardec está fazendo uma referência explícita ao pensamento de Malthus. Malthus era um economista inglês que ele defende a ideia de que como a população humana ela cresce geometricamente, mas os níveis de produção crescem apenas aritmetricamente, chegaria um momento em que a gente não teria alimento suficiente para toda a população. O que a Revolução Industrial e, posteriormente, o grande emprego da tecnologia no nosso dia a dia mostrou é que a gente, com menos força, com o uso da tecnologia, começou a produzir muito. Só que a nossa produção em abundância, ela não é mais compatível com o nosso processo de consumo, porque nós não estamos consumindo mais o necessário. Nós estamos abusando do consumo e consumindo muito mais do que o necessário. Aí entra num supérfluo. É interessante, né? Esse termo ecologia, ele foi cunhado pelo cientista alemão Ernst Haeckel. E ele diz que ecologia é o estudo da casa, ou o cuidado que a gente tem com o lugar onde a gente vive.
Carolina, diante do que você falou, parece que a gente não está cuidando direito da nossa casa. Certamente, isso é uma preocupação, porque nós, com o pensamento espírita, sabemos que há sempre um estudo sistêmico, estamos todos interligados. A gente não pode pensar que, porque o planeta está sendo afetado, eu, de alguma maneira, não estou sendo afetado. Na verdade, todos os processos de desequilíbrio ecológico, eles têm a causa humana. Então, não tem para onde fugir. Não estamos fazendo o nosso dever de casa em relação ao nosso planeta. E, frente à lei da reencarnação, isso ainda é mais complexo, porque a gente sabe que a gente não está provendo ou deixando o necessário para que as próximas gerações possam conseguir suprir as suas necessidades. Mas nós seremos as próximas gerações, né? Nós seremos as próximas gerações. A gente é que volta. Não entendeu ainda qual é o limite do nosso necessário. Então, existe uma dificuldade nas pessoas de compreender quais são os seus limites de necessidade. Veja que... Quais são, André, os nossos limites? Uma pesquisa norte-americana, Geraldo, ele mostrou que mais de 70% da população norte-americana não consegue distinguir se está com sede ou com fome. Não consegue distinguir que o que está sentindo é sede ou fome, então ingerem coisas. Que coisa. O limite da nossa necessidade é o limite daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. É aquilo que nos permite realizar o nosso potencial. E todos nós precisamos descobrir isso. Esse é um desafio que não é apenas um desafio da humanidade enquanto gênero, é um desafio humano. Eu preciso descobrir quais são os meus limites. Eu preciso entender o que é suficiente para que eu tenha uma vida produtiva, alegre, feliz. Porque quando eu passo desse limite, a saciedade me traz problemas, não mais soluções. Uhum. Diante desse contexto de ar poluído, né, águas contaminadas, enfim, desmatamentos com irresponsabilidade, Carolina, será que nós estamos diante de um caos? Hoje, o nosso modelo de desenvolvimento, ele pode ser comparado ao modelo de uma célula cancerosa. Esse modelo de crescimento ilimitado é a ideologia de uma célula cancerosa. Ou seja, ela consome todos os recursos como se não tivesse fim. E o que é que acontece num processo de câncer? Ele mata o hospedeiro. É o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Isso tem algum tipo de remediação de volta? Certamente. Mas é um processo que a gente tem que atacar agora. E tem que atacar com educação, porque não adianta a gente fazer um discurso em torno desse assunto querendo aplicá-lo de novo às outras pessoas. Que cada pessoa precisa reconhecer a quantidade de lixo que produz, a quantidade de coisas que consome, a necessidade. Estamos sofrendo doenças na atualidade que são doenças de acumulação. Uhum. Então juntamos coisas desnecessárias pelo simples prazer, pela simples necessidade de ter coisas. Essa é uma ideologia que precisa mudar. E se torna um problema para nós. Completamente materialista, né? A gente perde a vista das verdades espirituais. Nós estamos conversando com o André e com Carolina. A gente vai para um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. Já deixamos uma questão no ar sobre o instinto de conservação. Afinal de contas, preservar, conservar não é natural? Até que ponto a gente está se excedendo nessa conservação? A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta e havíamos deixado uma questão no ar a respeito do instinto de conservação. Carolina e André, até que ponto nós estamos abusando desse instinto de conservação que é algo natural? Acho que o instinto de conservação, ele precisa ser compreendido como o esforço de nosso próprio organismo para se preservar e se reproduzir. É uma implantação da natureza, uma estratégia para que a gente possa aproveitar o que de melhor as experiências podem nos oferecer. Nós confundimos isso quando
além do limite que nos é necessário, nós procuramos, sob a desculpa da conservação, da autopreservação, do ajuntamento, nós estocamos o que nós não precisamos. Conseguimos construir uma sociedade em que o problema da comida está muito mais no problema da distribuição dela do que na produção. Temos alimentação suficiente se ela pudesse ser distribuída adequadamente. E os nossos desequilíbrios são muito mais um problema de mercado egoísta do que necessariamente um problema de produção, de consumo. Então, estamos com uma dificuldade muito grande em entender qual é esse limite da nossa lei de conservação. Então, nesse caso, quando a gente se excede, até passando para o supérfluo, esse supérfluo nosso é o que vai estar faltando em termos do necessário para o outro, Carolina? Certamente. Um dado muito interessante é que se a gente pegasse a terra fértil do nosso planeta e dividisse pelo número de habitantes, em 2007 a gente teria 1,8 hectare disponível por pessoa. Já em 2007 a gente produzia 2,7 hectare por pessoa. Então não falta comida, não falta alimentos, não faltam suprimentos. Mas essa lógica de desenvolvimento que não leva em conta uma justiça social, que não está embasada em nenhum padrão ético, apenas no lucro, no materialismo em si, isso é a essência do desequilíbrio. E a gente evoluiu, né, Carol? A gente saiu de um modelo inicial em que o egoísmo visava exclusivamente ao meu interesse. Avançamos do ponto de vista de progresso para o egoísmo da minha família, da minha comunidade, e estamos no momento em que estamos questionando o nosso egoísmo de raça. A raça humana não é a única que tem direito sobre esse planeta. Nós não podemos esgotar os recursos do planeta em nosso próprio benefício. Precisamos compreender que nós codependemos do próprio planeta, dos outros seres vivos, e precisamos aprender a compartilhar algo, a deixar de consumir em nosso benefício para benefício da nossa casa, do nosso planeta, dos outros seres vivos que vivem conosco e que são necessários para a nossa própria sobrevivência. Então, nesse contexto, como é que nós, seres humanos, podemos contribuir com a Mãe Gaia, né, que nos recebe com tanto carinho, nesse seu regaço materno, e como deve ser o nosso comportamento? O que o homem pode fazer? Eu acho que um dos primeiros passos é a gente enxergar além da matéria. Quando a gente enxerga que somos todos criaturas, seres, filhos de Deus, estamos todos interligados, precisamos encontrar uma maneira harmônica de sobreviver, nos aproveitando da natureza sob um fim útil. É difícil pensar só na questão da conservação, a gente tem que pensar também na questão da sobrevivência. A gente age hoje como se a dispensa do planeta Terra não fosse acabar. Ela já está se esgotando. A gente precisa reformular nossos padrões econômicos, éticos de exploração, se a gente quiser continuar nesse planeta. Iremos colher, já estamos colhendo as consequências desse uso desenfreado dos recursos. E a gente tem, Carol, um aspecto nisso. Precisamos investir numa educação moral. E o que eu quero dizer com isso? Nós iniciamos com a revolução da ciência uma transformação de conhecimento. E nós precisamos conhecer, nós precisamos desenvolver uma educação intelectual para que a gente compreenda esses problemas, para que a gente invista nas leis, para que a gente desenvolva tecnologia. E nós já fizemos isso muito bem. As conquistas humanas no campo da tecnologia são extraordinárias. Mas agora nós precisamos transformar esses conhecimentos em ações que nos beneficiem a todos. Estamos carentes de uma educação moral, mas não de uma moral de superfície, não uma moral de verniz, mas de uma moral que nos permita integrar ao nosso planeta, de cuidar do nosso ambiente. Isso começa onde, essa educação? Eu acho que começa com a reforma, o autoconhecimento, a reforma íntima é sempre um primeiro passo.
Quando a gente coloca no consumo, ou seja, nos bens materiais, as nossas necessidades para suprir carências afetivas, convívios familiares, que a gente consegue, quando possui e cultiva valores espirituais, esse eu acho que é o primeiro passo. A partir daí a gente já consegue verificar como são os nossos padrões de consumo, o que é realmente, se eu tenho isso, eu preciso ter isso, ou eu estou usando isso como subterfúgio para tratar algum outro problema escondido. Eu não posso tratar o meu vazio existencial querendo substituí-lo pela aquisição de coisas. Juntar coisas em casa ou ingerir coisas não serão uma solução para as nossas angústias. Vivemos um momento de falta de significação no dia a dia das pessoas. E a resposta que se tem pretendido dar é: consuma. Tá triste? Vá para o supermercado. Tá triste? Vá comprar alguma coisa no shopping. Não vale só para as mulheres, né, Mano? Não é só para as mulheres. Com certeza. E, André, é muito interessante porque uma pesquisa feita até pelas Nações Unidas viu que há uns 2 anos atrás, 475 bilhões de dólares tinham sido gastados em publicidade, e a mesma entidade fez uma pesquisa que estimava-se que 300 bilhões seriam necessários para tirar todas as pessoas da linha da miséria. Gastou-se mais com propaganda? Com propaganda do que a gente teria para tirar essas pessoas dessa zona de vulnerabilidade. Então são escolhas que a gente está fazendo, escolhas não morais. Não acertadas, né? E isso é um prejuízo para todos nós. Há pessoas, inclusive, que dizem que não tem nada a ver com ecologia, com esse negócio de cuidar do ambiente. Ainda hoje a gente escuta isso. Geraldo, veja que nós estamos num momento em que mais de 50% dos recursos econômicos da humanidade estão na mão de menos de 3% da população mundial. Então, isso já dá o tom do desequilíbrio em que nós estamos vivendo. Veja que nós não conseguimos transformar o conhecimento numa promessa de felicidade, embora estamos a caminho. É justo que a gente aprenda os alertas que a comunidade científica tem feito em relação à pegada humana sobre o planeta, dos rastros de destruição que nós estamos imprimindo ao planeta, estão se refletindo em diferenciações climáticas, em dificuldades no nosso dia a dia. Consequências terríveis, né? Mano André, Carolina, nós vamos para um breve intervalo, porque a gente tem muito para conversar sobre isso e aí responder as questões dos nossos espectadores. Se você estiver gostando desse programa, quiser assisti-lo e outros também, acesse aí o canal Gotas de Luz. No vídeo tem o site, você pode pesquisar e acessar. Estamos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e agora é o momento da gente responder as questões dos nossos espectadores. Carolina e André, é a Mara Rúbia que pergunta aqui de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. Ela diz assim: como a Terra é uma representação do plano espiritual, então lá no plano espiritual já existe a conscientização da preservação do meio ambiente? Como é que é isso? Certamente. Acho que a gente sabe que a gente é sempre uma cópia imperfeita do que tem do lado de lá. Mas sem o véu da carne, fica mais fácil a gente entender as relações que ligam os diferentes reinos, que estamos todos ligados e unidos e que é tudo uma grande obra de Deus. Então, quando a gente, aqui na Terra, a gente não tem muito essa certeza de quando a gente está fazendo um mal ao ambiente, que a gente está ferindo, infringindo regras de Deus. Isso, regras naturais. Isso lá, eu acho que com certeza é claro e transparente para todo mundo. A gente já está enxergando mais amplamente, André? Percebemos com mais clareza e existe um aspecto que o André Trigueiro ressalta na obra dele sobre espiritismo e ecologia, que é o nosso resíduo mental. Então, no mundo espiritual, que é essencialmente um mundo em que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são muito transparentes, nós também temos a preocupação com o resíduo das nossas ideias, porque nós somos entes mergulhados no universo que produzimos também emanações físicas e mentais. Olha só, a Isvani Almeida
de Dores de Ganhães, lá em Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: todo desencarnado, com exceção dos que vêm em missão, vão primeiro para o umbral? E aí tem uma pergunta também da Inês Ribeiro aqui, que não identificou o lugar, mas é praticamente nesse sentido: se todos nós passaremos pelo umbral. É interessante que a gente compreenda, a palavra umbral, ela significa porta. Ela é um ponto de acesso. E quando André Luiz cunhou o termo, ou utilizou, ele quis fazer uma metáfora para esse processo de entrar no mundo espiritual, que não é um lugar. Quando ele descreve que o umbral é esta região que começa na Terra, porque nós estamos envolvidos com elementos mentais do dia a dia. Não podemos confundir a ideia do umbral como uma região espacial. O umbral é uma região de convivência com a qual sintonizaremos ou não. Então, o que vai determinar se nós vamos passar pelo umbral ou não são os nossos esforços e a nossa sintonia. É uma boa dica também para o espectador, para todos que tiverem interesse, é assistir o vídeo, né? Céu ou Inferno, Mito ou Realidade. Carolina, o Alex Amon Menezes, ele não identificou aqui a cidade de origem. Ele pergunta o seguinte: é possível um ente querido, após desencarnado, saber o que acontece conosco? Quer dizer, ele está lá no plano espiritual, ele sabe, será o que está acontecendo conosco aqui na Terra? Eu acho que a beleza da interação entre os planos é que, se a gente está na mesma sintonia, a gente consegue se aproximar pelo próprio pensamento. Então, se a gente lembra de um parente com carinho, lembra do que ele fez e sente essa vibração, ele de fato pode se aproximar e nos acompanhar, está sempre velando pelo nosso bem entre os planos. Estamos juntos, mas em planos diferentes, né? Quer dizer, o amor nunca se encerra, nunca acaba, não é, André? O amor não conhece tempo nem espaço. O amor é uma força que reúne o universo e une as pessoas continuamente. Uma vez eu vi um índio comentando, ele tinha feito uma apresentação e uma pessoa queria entrar em contato com ele por telefone. Então ele tinha um tradutor e a pessoa dizia: como é que eu entro em contato com vocês? E ele dizia assim, ele não entendia o que era um telefone. Aí lá para as tantas ele disse assim: você quer falar comigo quando eu estiver distante? Aí a pessoa, Aí ele fez assim: pense em mim. Olha só. Deus me leva o seu pensamento. Que coisa linda, né? Já natural, né? Essa transmissão de pensamento. Quer dizer, nós estamos conectados, né? Estamos juntos, sobretudo aqueles a quem amamos, né? Com quem nós simpatizamos e também com os que a gente não tem lá, essas relações. Com certeza. A lei de sintonia vale em todos os aspectos, né? É isso. Agora é a Letícia Yamazaki, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ela diz assim: a minha dúvida está nas definições de anjo da guarda, ou mentor espiritual, espírito protetor, espírito amigo ou familiar. Afinal, quais as diferenças entre esses termos, né, que a gente tanto usa? O que é um, o que é outro? Como é que a gente pode tratar esse assunto? Acho que no próprio Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao espírito de verdade, ele já define: espírito protetor, bom gênio, anjo da guarda, são nomes diferentes para essa mesma criatura que nos acompanha desde o nascimento até a morte do corpo. É aquela que vela por nós e respeita o nosso livre-arbítrio, mas que nos dá todas as boas sugestões quando a gente está disposto a ouvir, né? Eu gosto de pensar, Carol, que da mesma maneira, quando a gente vai para a universidade, a gente ganha um orientador, que é quem vai nos auxiliar naquilo dali. Quando nós entramos na escola da Terra, nós também ganhamos um orientador. E esse orientador é o nosso anjo bom, o nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual. E além deles, nós temos os nossos espíritos amigos, que nos visitam, que nos inspiram, que compartilham conosco momentos de experiência. Que podem ser, inclusive, familiares. Que podem ser, inclusive, familiares, corporais ou espirituais. É interessante isso. Na verdade, a gente também tem aqueles espíritos protetores aqui na nossa própria relação, não é? Sim. Na convivência, na família, na sociedade, na casa espírita, enfim. Nós nunca estamos aprendemos, sós. Geraldo, aprendemos que
o melhor trabalho é sempre cooperativo. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, não é diferente. Os espíritos não pretendem exclusividade nas coisas. Se nós aprendêssemos a oportunidade que é compartilhar, já teríamos superado os problemas da nossa dificuldade em cuidar de nossa casa, já teríamos superado a nossa dificuldade em cuidar, inclusive, de nós mesmos. Pois é. E é tanta paciência que esse amigo espiritual, espírito protetor, tem para conosco, né? Será que ele nos puxa a orelha também, Carolina? Com certeza. O problema é a gente querer escutar o puxão de orelha. Ele está sempre nos intuindo, tentando direcionar, mostrar, relembrar dos nossos compromissos assumidos nessa encarnação, mas é tudo uma questão de sintonia e de boa vontade de nossa parte, né? Ele quer nos bem intuir, a gente precisa estar disposto a seguir esse caminho. Quer dizer, nesse caso, o livre-arbítrio é fundamental. O livre-arbítrio é a nossa oportunidade de crescimento. Podemos decidir sempre que temos opções. E nós sempre temos opções? Sempre temos opções quando investimos em conhecê-las. Às vezes a gente não quer conhecer as opções e ficamos sem elas. Aí nos limitamos. A vida é uma maravilha, né? Estamos aqui encerrando mais um Entre Dois Mundos, conversamos com o André Siqueira e também com a Carolina Abreu. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer, né, Carol? Igualmente. E a você também que dirigiu as suas questões, dúvidas, sugestões, nós agradecemos muito e solicitamos que estejam conosco em próximos programas, próximas edições do Entre Dois Mundos. Até lá, fiquem conosco.